E hoje nós vamos dar continuidade. Nós temos falado durante esse mês sobre o poder da palavra. Então, nós falamos sobre a palavra que gera fé. Estou aqui olhando para os cameramans, né? A palavra que gera fé. A palavra, o poder da palavra que traz libertação. Falamos na semana passada sobre o poder da palavra profética, né? E hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra e o poder da língua. É muito importante nós entendermos. Então, nós estamos construindo um entendimento em relação a isso. E se você que ainda não conseguiu, assista aos outros vídeos. Eu tenho certeza que isso vai ser bênção sobre a sua vida. Amém? E eu gostaria que hoje vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eu sei que às vezes está no celular, mas a minha sugestão é que você abra a sua Bíblia. Corre lá, pega a Bíblia, quem está em casa. Sei que a gente vai estar colocando os versículos aqui, mas hoje é para você anotar na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer. A primeira vez que eu ouvi essa ministração, eu não sei nem se a pessoa que pregou essa palavra para mim vai lembrar disso. Foi numa célula, onde eu trabalhava numa empresa, e a gente, na verdade, nem era dia de célula, nós tínhamos célula uma vez por semana, uma vez por mês, eu acho. E aí, numa reunião que a gente teve, onde todo mundo tinha que falar sobre algum tema, a Grazi falou que ela tinha que falar sobre a língua. E eu lembro que ela falou assim, que no dia que ela falou que era para escolher um tema, eu lembro que eu escolhi temas assim diferentes. Ah, você está aí, eu estava procurando você. Aí eu lembro que você falou assim, gente, quando falou dos temas, ela falou assim, o Espírito Santo me falou, você vai falar sobre língua. E aí eu falei, nossa, pesquisei um monte de coisa. Enfim, ela foi para um todo, porque a gente estava falando sobre temas de trabalho, né? E aí foi que o Espírito Santo falou sobre essa palavra e ela ministrou. E eu nunca esqueci essa palavra, eu não era cristã ainda. E aí eu lembro que, na época, eu falei, nossa, mas ela sabendo dessa palavra, ela sendo crente, porque até então eu não era crente, né? Como que ela não sabia que não era essa palavra? Era lógico, se o Espírito Santo falou, mal entendia eu que o Espírito Santo age em todas as áreas da nossa vida. Então, depois de muito tempo, eu sempre lembrava dessa história, e depois o Espírito Santo foi ministrando como nós podemos contar com o Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. E quando ela ministrou sobre isso, eu lembro que foi impactante. E isso marcou a minha história. E eu declaro que, em nome de Jesus, essa palavra vai marcar a história de vocês. Amém? Lá em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, ó. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos muito mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, ou navios, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Marca aí na sua Bíblia, aquele que os governa. Amém? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está postra entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita de alguma fonte o mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? Senhor, nós declaramos agora que o Espírito Santo venha visitar os corações, as casas, Senhor, e nós declaramos que as terras estejam preparadas para dar frutos da semente que será lançada, Pai. Visita cada um a sua necessidade, tira as preocupações, e que teu Espírito Santo fale através da minha vida e toque cada um dos corações, em nome de Jesus. Amém?
Nós podemos destacar 3 grandes pontos, tá, nessa palavra. Eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é que nós não podemos menosprezar o poder da língua. Ele fala que a língua é um membro muito pequeno no corpo. Se for comparar as pernas que faz com que a gente ande para lá e para cá, olha só, né, a proporção do tamanho da língua com o restante de outros membros do corpo, né? E aqui do versículo 1 até o 3, ele fala sobre ela ser tão pequena, mas que da mesma forma que ela é pequena e tem um impacto no nosso corpo, da mesma forma você pode controlar um cavalo, né, na hora que você está cavalgando, através de uma pequena ação, assim como também na hora que você está controlando um navio, com pequenos instrumentos que governam algo grandioso, algo maior. E, às vezes, nós não damos a devida atenção para a língua no nosso corpo, né? Nós achamos que o que nós estamos falando não tem tanto impacto. E é importante nós não menosprezarmos o poder das palavras que nós lançamos. Nós entendemos, semana passada, a importância da palavra profética, mas, muitas vezes, nós não percebemos o quanto as palavras que nós dizemos todos os dias, o tempo todo, acabam criando o ambiente que a gente está vivendo. E a gente acaba ficando refém, muitas vezes, de palavras que nós mesmos proferimos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Então, são pequenas coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, que, se a gente não tomar cuidado, a gente está declarando palavras que podem, de fato, fazer com que as coisas aconteçam. Porque a palavra fala que, através da palavra de Deus, os mundos foram criados. Então, quando nós temos esse entendimento e tomamos esse cuidado com a nossa boca, gente, quantas coisas nós vamos ficar atentos ao falarmos no nosso dia a dia, né? Pensa aí no seu dia de hoje. Se você fosse fazer uma retrospectiva e fosse colocar aqui uma lista de todas as coisas que você falou, desde a hora que você acordou até aqui, será que você ia arriscar e falar, misericórdia, por que eu falei isso? Misericórdia, você ia tirar um monte de coisa, né? Porque você estava com sono, cansado, porque a criança fez isso, porque aconteceu isso, porque foi isso no trânsito, porque o chefe falou. Mas nós precisamos entender que aqui, no versículo 3, ele fala assim, que ela vai direcionando, assim como o leme vai direcionando o barco, de acordo com a vontade daquele que as governa. Então, a minha pergunta para vocês hoje, quem tem governado a sua vida e quem tem governado os seus pensamentos? Que tem governado o que tem saído da sua boca? Porque o que a boca fala, a Bíblia fala que é o que vem do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Mas a gente entende que essa referência de coração está falando da mente, dos pensamentos, do que está ali no nosso dia a dia. Então, se você fala com uma mãe que acabou de ganhar neném, qual que é o assunto dela, gente? Amamentação, fralda, falta de sono, né? E todas as outras coisas. Para alguém que entrou na faculdade, ele vai falar sobre todo aquele universo. Enfim, cada pessoa vai falar daquela realidade que está vivendo. E aqui ele fala muito importante, que ele vai falar e vai fazer as coisas de acordo com a vontade de quem os governa. Olha aí, quem foi que governou o seu dia hoje? Foi a sua alma? Foi a sua carne? Ou foi o seu espírito? Você estava conectado com Deus em cada uma das coisas que você falou? Nossa, dá até um gelo, né? Por quê? Porque muitas vezes nós não enxergamos como é que nós estamos conectados com Deus. Saímos da igreja no domingo cheios do poder, vamos vencer, vamos fazer. E aí, quando chega em casa, o ambiente, as circunstâncias começam a falar mais alto. E aí, ao invés da gente proferir o que a gente ouviu, a gente vai proferindo o que a gente está vendo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente tem o hábito de falar só o que está às nossas vistas, mas nós precisamos proferir o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é algo que tem que ser desafiado por nós, porque muitas vezes nós vamos para o caminho que é mais fácil. Então, você pega um casal que está com desafios no casamento. E aí, eles já estão ajustando algumas coisas, eles estão corrigindo algumas coisas, eles viram na palavra quais são os comportamentos que eles devem ter, mas, à medida que acontece uma discussão, está ali no calor da emoção, esquece-se muitas vezes o que a palavra está dizendo e age de acordo com as circunstâncias. Então, fala do que está vendo, fala do que está acontecendo. E perde a oportunidade de transformar aquele mundo que já não estava legal em um mundo de acordo com a palavra de Deus. Porque, ao invés de declarar o que a palavra de Deus está dizendo, está falando das coisas antigas, está falando do passado.
Quantas discussões em casais e tudo mais, o pessoal fala, mas ele ou ela fala de coisas que aconteceu na época do namoro. Não é uma questão só de característica do outro, querido, nós precisamos acordar, nós precisamos olhar para o futuro. O Senhor tem planos para nós e o Senhor olha para nós lá na frente. O passado ele vai servir como um exemplo para o que a gente não deve mais fazer, mas a gente não deve viver no passado. Então, muitas vezes, a gente gasta muito tempo falando de coisas que não vão mudar, não vão fazer com que a gente avance. Ao contrário, é como se elas fossem fincando as nossas pernas. E, ao invés da gente avançar, aquilo vai criando ali como se fossem raízes. E a gente não consegue avançar. Mas eu creio que hoje o Senhor e o Espírito Santo já vai trazendo elementos para vocês, entendimentos sobre coisas que talvez você tenha falado, queria falar, não, isso aqui nunca mais vai sair da minha boca. Esta palavra, esse decreto, nunca mais vai sair da minha boca. Segundo ponto, do versículo 5 ao 6, fala assim, que a língua é um fogo. Quando a gente fala, nossa, fulano é fogo, viu? Geralmente não é um exemplo positivo, não é um elogio, né? Você nunca fala, nossa, fulano é fogo. Por quê? Porque é algo que causa algum tipo de desconforto. E aqui fala exatamente que a língua ela é um fogo. No versículo 5, fala assim, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Nós temos visto, talvez vocês tenham acompanhado, o que está acontecendo no Pantanal, as queimadas. E quando a gente vê o estrago que está acontecendo, né, os animais, é algo que corta o coração. E além de você ver, né, todo esse sofrimento, especialistas falam que 20% já do Pantanal está tão danificado que assim, não tem recuperação, ou é aquela coisa que vai ter recuperação, né, de acordo com os especialistas, depois de não sei quantas décadas, não sei quantos anos. Nós queremos que para Deus não existe cenário destruído. Deus ele pode fazer florescer em qualquer cenário. Amém? Então, por mais que a gente veja notícias, a gente sempre crê que Deus ele pode fazer um milagre nas situações. Mas, quando a gente vê o resultado do fogo em algum lugar, ele é devastador, ele é destruidor. Ele, inclusive, causa danos em outros lugares, né? Às vezes, a fumaça que causou naquele lugar, ele vai impactando em outros estados, ele vai avançando, ele vai impactando em todas as circunstâncias, né? E quando nós pensamos nas nossas áreas, nas áreas da nossa vida, muitas vezes a maneira como a gente está lidando com uma determinada área da nossa vida está impactando em todas as outras. Porque a gente tem declarado uma coisa sobre, por exemplo, o trabalho. Meu trabalho está, olha, né, ao invés de falar uma bênção, amaldiçoa o trabalho, amaldiçoa o chefe, fala mal, reclama. E aí, o estresse que passa, toda a irritação que passa durante todo o dia, quando a pessoa chega em casa, o que acontece? Ela vai descansar com a família, ela vai curtir com a família? O que acontece muitas vezes? Acaba descontando a raiva nos filhos, na esposa, no esposo, né, nos pais. Acaba fazendo com que uma situação que está ruim em uma determinada área impacte diretamente nas outras. Então, quando você começa a entender a responsabilidade que você tem de trazer uma palavra de transformação e de mudar as circunstâncias que você está vivendo, você começa a ver que muitas coisas que você tem vivido hoje, que você tem se queixado, é fruto de algo que você declarou e que vem declarando há muitos anos. E é duro quando a gente encontra isso, mas isso é libertador. Porque quando você vê que você é o principal responsável pelaquela situação que você está vivendo, que às vezes a gente leva tudo para o espiritual, né? Tudo é o diabo que está tentando, e às vezes é a pessoa que não está querendo acordar cedo, gente. Ela não quer acordar cedo, né? Ela não quer acordar cedo, é o diabo que está prendendo a vida dela, olha, eu não sei, é um sono de manhã e não dá, né? E aí é sempre assim, quando eu chego no trabalho, você acredita, olha, Carla, é fogo, todo trabalho que eu vou, alguém me persegue. Sempre tem perseguição no meu trabalho. As pessoas ficam com inveja de mim, porque eu faço os meus horários, porque, né? Aí quando você vai ver, a pessoa tem aí um comportamento que tem gerado isso. Mas quando você entende que você é responsável, você tem a oportunidade de falar, não, a partir de agora eu preciso mudar a rota. E a primeira coisa que eu preciso fazer para mudar a rota é declarar algo diferente. Por quê? Porque nem sempre os hábitos que a gente tem, eles vão mudar de uma hora para outra. Quando a gente fala sobre mudanças de hábito, geralmente especialistas e tudo mais, eles falam que uma prática precisa ser colocada, né? Você quer, sei lá, começar a acordar cedo. No mínimo 21 dias seguidos você vai acordando cedo para que isso comece a se estabelecer como um hábito.
E aí, eu lembro que quando eu estava lendo um livro que fala sobre ativar o cérebro, que é de uma neurocientista cristã, ela fala toda sobre a questão da ciência pautada na palavra. Ela fala sobre isso. Às vezes, a gente ouve uma palavra e a gente fala, Deus, é para mim essa palavra. Isso acontece com você, gente? De você vir aqui no culto, você fala, meu Deus, é para mim essa palavra. E aí você fala, eu vou mudar, é isso que eu vou fazer. E aí, quando você vai ver, uma semana depois, você não está vivendo aquilo que você declarou que você tomou posse. Por quê? Porque você tomou posse naquele momento, mas você não tomou aquela palavra com verdade, muitas vezes, na sua vida. Então, você declarar aquela palavra frequentemente, diariamente, vai fazer com que cada vez que você tenha uma situação, você vai recorrer, os seus sentimentos, os seus pensamentos, eles vão recorrer ao que está escrito na palavra. Então, aos poucos, aquele pensamento de que assim, ó, eu não consigo falar, meu Deus do céu, na célula, Deus me livre, eu vou falar. Não, mas a palavra fala que eu sou mais do que vencedor. A palavra fala que Deus está comigo, Ele fala, esforça-te, tem de bom ânimo, então eu vou, porque eu não sou eu sozinho, mas o Senhor está comigo. Cada vez que você vai declarando, na hora que você for falar, não, o Senhor está comigo, eu não vou desistir, eu vou conseguir, as pessoas vão vir, eu vou em nome do Senhor, Senhor, toca as vidas, toca as famílias, e você vai ver a manifestação do poder de Deus. Então, creia que isso é algo que você precisa se posicionar. A palavra de Deus já está disponível, mas você precisa tomar posse. E às vezes a gente vai lá, não, eu vou fazer, olha, eu vou orar e vou interceder pelo meu filho todos os dias, pela bênção. Eu tenho Moisés em casa. Gente. Moisés manso, tranquilo, sabe? Cuida bem dos brinquedos, né? Pacificador. Então, assim, é assim que eu vou falando. E quando eu falo Moisés, às vezes ele fala, não, eu não sou Moisés, não, sou Sansão. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente precisa ter o entendimento da importância de nós falarmos isso desde o começo, queridos. A gente tem falado na rede de crianças sobre os 5 ministérios que estão lá em Efésios 4:11. E nós temos declarado que essas crianças, essa geração, eles vão desejar viver dentro da palavra, eles vão desejar crescer dentro dos ministérios, eles vão desejar isso. E nós estamos declarando e falando sobre isso. Você tem orado sobre o ministério dos seus filhos? Você tem declarado que eles vão ser homens e mulheres de Deus? Às vezes nós nos preocupamos tanto com a educação, gente, com a boa escola, com a escola que é bilíngue, com tudo isso, e nós não percebemos a importância de nós profetizarmos, de nós declararmos, de nós ensinarmos princípios que são eternos. Porque o conhecimento, ele vai ser base, ele vai aprender, ele vai saber se virar, mas, gente, não adianta conhecimento, não adianta inteligência se nós não tivermos um princípio em Deus. Ele pode nos levar a muitos lugares, mas nós cremos que o único caminho que nos leva à salvação, que nos traz a paz, é Jesus. Então, nós precisamos ensinar, e nós precisamos ensinar para que os nossos filhos se convertam, desde que eles estão em casa. Não tenha esse entendimento de que cresceu na igreja, é crente. Ele está sendo ensinado, ele precisa se converter, ele precisa ser apaixonado por Jesus. Existe uma geração que não tem vivido grandes coisas em Deus porque cresceram na igreja, viveram na igreja, e muitos acharam que isso era suficiente. Mas aí, quando apareceram as coisas do mundo, chamaram muito mais atenção, e aí muitos se perderam, e nós declaramos que eles vão voltar, porque eles cresceram, né? Eles ouviram a palavra, eu creio nessa palavra que foi semeada, mas nós declaramos que as próximas gerações, elas vão ser ali, apaixonadas por Jesus, e nós temos que fazer isso todos os dias, não é um trabalho fácil, é um trabalho onde nós declaramos a palavra. Então, quando você vê a criança desobedecendo, você vê o adolescente lá desobedecendo, respondendo, tem que se posicionar. Nós precisamos ter uma posição, queridos pais de adolescentes, que às vezes têm sofrido porque não têm conseguido controlar os filhos. Nós precisamos nos posicionar, confrontar os filhos através da palavra e orar, interceder. Não canse de orar e interceder pelos seus filhos, porque à medida que você vai declarando a palavra, existe transformação sobre a sua casa e sobre o seu lar, amém? Em Provérbios 16:27 diz assim, o homem vão, o ímpio, o homem desprezível, cava o mal, e os seus lábios há como fogo ardente. Né? E em Salmo 140, do versículo 1 ao 3, assim, diz: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, que pensa o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra, aguçaram as línguas como serpentes, e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. O apóstolo Paulo até fala sobre isso lá em Romanos.
né? Quando ele fala que todos nós pecamos, todos nós precisamos nos arrepender. Às vezes a gente fala sobre, ele faz a comparação de que a língua é uma serpente. Ela contém veneno, porque quantas vezes a gente está lá falando com o irmão, declarou, na célula falou do irmão, abençoou e, de repente, fez um comentário quando a pessoa virou as costas, ou dentro da família, está chamando para poder ir para a igreja, daqui a pouco está julgando. Né? Nós não podemos permitir que isso seja normal na nossa vida, queridos. Mas o apóstolo Paulo reforça isso, que todos nós pecamos, todos nós cometemos falhas, mas nós não podemos admitir isso como normal. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos entender que esse não é um comportamento do Filho de Deus. Então, quando alguém vier falar de alguém para você, corte a fofoca, não dê espaço, não permita que, no ambiente que você está vivendo, situações onde venenos são destilados, né, sejam comuns. Mas comigo e desse jeito. Sabe quando a pessoa fala assim, não vou falar nada? Não, eu prefiro nem falar nada. Aí você já entende que a pessoa está desconfortável com aquilo. Aí pronto, já criou aquela situação onde a pessoa percebe que pode se falar alguma coisa. Então, cuidado com a língua. Não permita que isso aconteça. Amém? E aí, do versículo 9 ao 12, fala sobre a importância da nossa boca ser uma fonte de palavras de bênção. A nossa boca, ela tem que ser uma fonte de palavras de bênção. Ele fala assim, porventura no 11, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce ou água amargosa? No 10 ele fala, da mesma boca procede bênção e maldição. É uma afirmação. Mas nós temos o controle, nós podemos. A palavra diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, fala assim que Deus ele nos deu um espírito de temor, um espírito de amor, mas Ele também nos deu moderação, autocontrole, domínio próprio. E nós precisamos exercer isso. Mas eu não consigo. Quando eu vou ver, já falei. O Senhor te deu espírito de moderação. Começa a declarar, eu sou moderado, eu tenho controle, eu controlo a minha língua. Senhor, como diz Davi, põe um guarda na minha boca. Salmo 141, 3, marca aí. Põe um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Lembra que o pessoal fazia cala-te boca, né? O pessoal não tinha o hábito de falar cala-te boca. Mas é uma expressão que demonstra que fala, prefiro ficar quieto. É melhor não falar. Eu ia falar na hora... eu ia falar... Não, deixa, não vou falar nada. Não permita que da sua boca saia nenhum tipo de palavra que possa trazer maldição sobre a vida de alguém, sobre a vida de uma pessoa. Muitas vezes nós justificamos e trazemos desculpas para as nossas ações como se nós não fôssemos capazes de sermos transformados. Mas o primeiro passo para que a gente possa ser transformado é entender que nós precisamos mudar a nossa forma de falar, mudar a maneira como nós declaramos, como nós trazemos decretos sobre a nossa vida e também desejar ser transformado. Cuidado com aqueles enganos de que, olha, a gente está falando de declarar a palavra profética. Não é pensamento positivo, não é... Cuidado com esse tipo de engano. Porque muitas coisas, queridos, a gente não vai ser transformado pelo nosso poder, mas é pela graça de Deus na nossa vida. Porque a gente muitas vezes vai tentando coisa no nosso jeito. Eu preciso fazer desse jeito, mas tem muitas coisas que é a graça de Deus. A pessoa fala, não consegui, mas é a graça de Deus. Foi o poder de Deus na minha vida. Porque a honra é dele, não é nossa. Então, não adianta a gente, muitas vezes, as técnicas, os exemplos, eles são ótimos, mas o que muda não é o fato só de você declarar a palavra de Deus, mas é o poder que você obtém quando você declara essa palavra de transformação, que é uma palavra viva e eficaz. Não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Então, é esse ponto que nós precisamos trazer para a nossa vida. Eu preciso trazer uma palavra de transformação, eu preciso entender, preciso declarar, e Senhor, para mim é difícil essa questão de moderação, para mim é difícil o autocontrole, Senhor, me ajuda. Clama ao Senhor, pede, e eu creio que em nome de Jesus você vai ver as transformações na sua vida que vão impactar em outras áreas. Porque quando nós somos moderados, queridos, isso impacta em tudo. Na forma como a gente fala, na forma como a gente se comporta, na maneira da gente responder, na hora da gente, numa discussão, numa conversa, não dar uma resposta ríspida, você pensa duas vezes. Tem uma série de coisas. Quando você é moderado, você aprende, inclusive, tem gente que tem dificuldade de se posicionar em algumas situações. É o contrário. Ao invés de falar, ela se cala. Mas quando você tem essa moderação, você aprende como falar.
A gente entende muitas vezes que assim, é só para você se calar, mas não, nós precisamos ter situações que nós precisamos nos posicionar, e nós precisamos saber como nos posicionar. O espírito de moderação vai trazer esse domínio para que a gente possa falar, para que a gente consiga perceber o que está acontecendo, para que a gente saiba como se posicionar naquela situação. Então, creia que o Senhor ele tem grandes coisas, amém? Nós não podemos aceitar o nosso jeito, a forma como nós éramos, como algo normal. Em Hebreus 11:3 fala que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra. E que tudo que foi criado, tudo que nós vemos, não foi criado através de algo que era aparente. Ou seja, a gente tem um hábito de declarar as coisas pelo que nós estamos vendo. Então, a gente fala assim, fulano, não muda. Conheço, ó. Ih, está indo na sua célula? Boa sorte. Ai, menina, prefiro não falar das minhas experiências, tá? É melhor não comentar nada. Mas é uma bênção, não pode desistir, né? Daquela risadinha do tipo assim, olha, tá vendo? Aí até ri do líder, achando que o líder, você tá vendo? Vai pagar os pecados dele. Mas, queridos, nós precisamos entender que quando nós olhamos para os comportamentos para o atual, nós não conseguimos viver o que Deus tem. O Senhor, Ele criou as coisas sem uma referência. Então, quantas coisas o Senhor pode fazer sobre a sua vida que você nem imagina. Mas quando nós começamos a limitar o poder de Deus, eu vivi uma fase desse jeito na minha vida, onde eu limitei o poder de Deus, porque eu não conseguia, eu coloquei como se fossem cercados em determinadas áreas da minha vida que eu não conseguia avançar. E Deus me mostrou, você estabeleceu os limites. Eu estou indo até onde você estabeleceu. Então, às vezes a gente... Por quê? Porque você vai achando que o que você está vendo é o suficiente, mas nós precisamos entender que quando nós estamos profetizando, queridos, nós estamos declarando a palavra de Deus, nós estamos declarando que a vontade de Deus seja feita sobre a nossa vida, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. E o Senhor, Ele faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Então, não limite os seus pensamentos, amém? Sonhar barato e sonhar caro custa a mesma coisa, né? Sonhar pequeno e sonhar grande custa a mesma coisa. Então, sonhe grande. Declare coisas grandiosas sobre a sua casa, sobre a sua família. Não coloque limites nas coisas que você tem, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas, amém? E eu gostaria de falar sobre 4 pontos que nós precisamos declarar e profetizar, palavras de acordo com a palavra de Deus sobre as nossas áreas, né? A primeira é sobre a família, tá? Anotem aí, eu vou ler um versículo rapidinho, mas eu quero destacar alguns pontos com vocês. Em Josué 24:15 diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, e aos deuses os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cujas terras estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é um decreto que você tem que ter na sua boca todos os dias, queridos. Não importa o que esteja acontecendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus pais servirão ao Senhor. Os meus sogros servirão ao Senhor. Meus cunhados servirão ao Senhor. Os meus primos. Nós precisamos declarar isso todos os dias. Pare de utilizar palavras que decretam que as pessoas não vão ser transformadas. Declare a salvação sobre elas. Muitas vezes é na nossa casa, que é o maior desafio de colocar em prática isso. Porque a gente está convivendo, né? Eu vi uma pessoa que postou uma camiseta assim, falando assim, seu discurso é lindo, pena que eu te conheço. Olha só. E às vezes acontece isso. Nossa, na igreja, meu primo, meu marido, minha esposa, meu filho, é uma bênção, mas em casa... é aí que a verdade se revela. Então, nós precisamos declarar palavras de bênção sobre as nossas famílias, amém? E aí eu quero destacar algumas coisas. Cuidado com palavras de ofensa. Não declare palavras de ofensa sobre os seus familiares. Você conhece muitas vezes as fraquezas deles. Então, não seja uma pessoa que é acusadora, porque isso é uma característica do diabo. Então, não crie situações na sua casa onde você acusa o seu cônjuge, onde você acusa os seus pais, os seus filhos, amém? Os seus irmãos, situações que diminuem o outro. Não diga, queridos, xingamentos e palavrões. Não aceite isso como algo normal dentro do seu lar, não aceite isso. Se você tem esse hábito, peça ao Senhor, Senhor, limpa a minha boca. Transforma, porque não é normal a pessoa crescer, falar e declarar palavrões, xingamentos, como se isso fosse normal. E isso aqui é algo muito importante. Casais, namorados, jovens, fiquem muito atentos, porque tem muita gente que acha normal isso no relacionamento. Aí, quando casa, perde totalmente o respeito.
Ah, mas falou isso, ele falou tal coisa. Ah, mas falou... Cuidado com o que você tem falado. Se vocês não estabelecem o limite de respeito no momento que vocês se conhecem, tem muitas pessoas que não têm um pingo de respeito, são inimigos dentro de casa. Não são casais, são inimigos. Eles querem ferir o outro. Então, tudo isso começa muitas vezes com a porta de xingamentos, de palavrões, de ofensas. Então, fique atento. Não permita decretos de comportamento. Ah, esse aqui é muito lerdo. Ah, isso aqui só desobedece. Ah, fulano é incompetente. Isso aqui eu não vou nem falar nada, porque isso aqui eu não espero. É um traste. Ah, isso aqui é uma relaxada. Ah, isso aqui é uma desleixada. Cuidado com essas palavras que podem estar gerando esse tipo de comportamento dentro do seu lar. E não traga comparação. Comparação entre filhos, comparação entre irmãos, comparação entre cônjuges, comparação de relacionamentos anteriores, comparação do marido com o pai, comparação da esposa com a sogra, com a mãe e que tudo mais. Queridos, cada pessoa é única. Se existe alguma coisa que precisa ser transformada, que a gente possa usar a palavra de Deus para poder trazer correção e corrigir as coisas. Mas que não haja condenação na hora que vocês forem trazer ajuste sobre o seu lar. Então, homens, entendam a responsabilidade que vocês têm de trazer direcionamento baseado na palavra. Mulheres, entendam a responsabilidade que vocês têm de trazer a edificação também através da palavra e da oração. Mas que exista a sujeição em relação aos papéis. Não permita, queridos, que os padrões do mundo venham estabelecer como vai ser o relacionamento na sua casa. Mulher mandando no marido, marido desrespeitando a mulher, é filho determinando as coisas. Não permita que a palavra de Deus seja a direção para que você possa corrigir, direcionar a sua casa. Amém? Nós precisamos também, aqui em 1 Timóteo 5:8 diz assim, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. A nossa família é a nossa primeira célula. Ela tem que ser muito cuidada, queridos. O papel que nós temos na nossa família, ninguém mais pode fazer. Lembrem-se disso. Ah, mas não estou dando atenção para o meu filho, porque lá no meu trabalho está acontecendo isso. Assim que você for demitido, alguém vai fazer o trabalho que você tinha para poder fazer. Mas quem vai cumprir o seu papel de pai e mãe com o seu filho? Na idade que ele tem agora. No que ele está precisando agora. Não estou dando atenção para o meu marido. Quem vai dar atenção para o meu marido, então? Né? Então, vai querer que alguém vá lá ajudar, irmã? Não vai querer que ninguém vai ajudar, né? E da mesma forma, irmão. Então, nós precisamos entender que nós temos um papel essencial na nossa casa, que nós não somos substituíveis. Cuidado com isso, amém? Profetizando sobre a nossa saúde, Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, fala que Jesus foi moído e pelas nossas iniquidades, que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Está lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Declare que você tem a saúde de Cristo. Declare, Senhor, eu tenho a saúde de Cristo. Não permita viver de acordo com as circunstâncias. Nossa, vocês viram que tem gente que está falando que está com Covid emocional, né? Covid psicológico. Eu tossi, meu Deus. Pessoal... Nossa, está uma dor nas costas, não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu vou fazer o exame, não está sentindo nada. Tossiu, espirrou, alguma coisa assim. É Covid emocional. Um monte de gente foi fazer exame por conta disso. Queridos, a gente tem que ter a certeza de que Deus está no controle. De que Deus ele está nos dando saúde, não só no nosso corpo, mas também na nossa mente. Nós falamos sobre isso recentemente. Declare a paz de Deus sobre a sua mente. O diabo ele tem tentado destruir a mente, tem tentado trazer aprisionamento. Nós precisamos ficar atentos, porque muitas vezes as pessoas estão aprisionadas pelas coisas que elas têm vivido e ouvido. Não querem sair, não querem fazer. Esses dias eu ouvi que tem gente que falou assim, que só vai sair de casa quando tiver a vacina. E teve gente que falou que não acredita na vacina. Agora, gente, o que essas pessoas vão fazer? Não acredita na vacina? E aí, vai fazer o que da vida? Fala, Elô, o que vai fazer da vida? Porque se não acredita em nada, o que essa pessoa vai fazer? Imagina o nível de opressão que essas pessoas podem estar vivendo, gente. Então, nós precisamos declarar e profetizar que o Senhor está nos guardando, que nenhum mal vai chegar à nossa tenda. Declare isso todos os dias.
profetizando no trabalho. Em Deuteronômio 28:13 fala que nós seremos colocados por cabeça e não por cauda. Nós precisamos declarar isso, querido, e nós precisamos trabalhar por isso. Amém? Nós precisamos fazer e ter a nossa responsabilidade. Consagre o que você tem, diz em Provérbios 16:3, tudo ao Senhor, tudo que você faz ao Senhor, e você será bem-sucedido nos seus planos. Pare de reclamar do seu trabalho. Primeiro dia de trabalho, nossa, que maravilha. Eu entrei numa empresa, gente, que a carta de boas-vindas era assim, bem-vindo ao paraíso. Eu lembro perfeitamente desse dia, porque eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, bem-vindo ao paraíso, porque era lá no paraíso, lá na Paulista, né? É bem-vindo ao paraíso, o endereço deles era ali no paraíso. Eu falei, nossa, gente, eu me senti no céu. Deus, que bênção. Era a resposta de Deus. Resposta de Deus. Eu fui contratada, eles já estavam com a vaga fechada, e eles me chamaram só para poder, assim, desencargo de consciência. Vamos chamar alguém só para poder comparar? Queridos, era Deus. E aí, isso foi no primeiro dia. Nos últimos meses, quem me via falava, Carla está trabalhando no inferno, essa daqui está fazendo hora extra lá. Era isso, porque eu só reclamava, porque eu sofria, mas a empresa mudou? A empresa tinha mudado? O que vocês acham? A empresa não tinha mudado, ela continuava da mesma forma, quem tinha mudado era eu. Mas eu comecei a amaldiçoar uma porta que Deus tinha aberto sobre a minha vida, queridos, isso é muito sério. Se você mudou, comece então a se preparar para o que Deus tem, mas não amaldiçoe seu trabalho. Não declare a maldição sobre ele, não reclame, faça o seu melhor e comece a vislumbrar algo novo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida, amém? E pare de reclamar dos líderes, honre os seus líderes. Em Efésios 6:5-8 diz assim, ó, sirvam aos senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Essa é a única palavra que eu vou falar, porque assim, reclamar de chefe, todo mundo pode reclamar, até a hora que vira chefe. Aí, reclama do empregado, né? É assim. Nossa, não sei o que, de repente fala, mas o pessoal é fogo, né? A gente dá a mão, que é o braço, que é o corpo todo, né, Thaís? É tudo, pelo amor de Deus. Sabe quanto que é para poder registrar uma pessoa e ela está reclamando do salário? Então, a gente só entende isso quando a gente está do outro lado. Então, pare de reclamar sobre o seu chefe, declare a bênção sobre a vida dele, declare o favor de Deus sobre a vida dele, sobre tudo que está acontecendo na sua empresa, amém? E, para finalizar, profetizando no nosso chamado, no nosso ministério. Queridos, essa é uma das partes mais importantes da nossa vida. Todos nós fomos chamados para poder servir. Todos nós temos um chamado. E a palavra diz em Josué 1:9, assim, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa é uma palavra que o Senhor deu para nós. Esforça-te, você precisa fazer a sua parte. Tem de bom ânimo, não veio ninguém na minha célula. Ah, mas estava você, Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus, querido. 4 pessoas. Já tem aí, ó, já estão aí na intercessão. Assim, era assim. Eu lembro que quando a gente começou as células lá atrás, a gente falava, ai, hoje, como foi sua célula? Como que foi? Ah, então, tinha 4 pessoas. Aí, quando a gente falava 4 pessoas assim, bem rápido, a gente já sabia. Mas nós não desistimos. Eu sou fruto de uma célula. Se uma pessoa não tivesse aberto a sua casa, o seu trabalho, se uma pessoa não tivesse desejado cuidar de vidas, eu não estaria aqui hoje, queridos. Então, nós nunca sabemos qual é o poder de Deus e o chamado de Deus para uma pessoa, mas nós sabemos o chamado de Deus para a nossa vida hoje. Nós podemos demonstrar o amor de Deus para qualquer pessoa que nós pudermos. Se você ainda está com dúvidas sobre abrir a sua célula, não retroceda. Abra a sua célula. Ai, mas eu não consigo falar. Mas procure alguém que fala bem. Então, faz igual lá Moisés. Procura um Arão junto com você e fala, vem na minha casa. Eu abro a minha casa e você me ajuda a ministrar. Não perca a oportunidade de ser bênção de Deus na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que estão precisando do amor de Deus. Tem muitas pessoas que estão precisando ser tocadas de uma palavra de transformação, de amor, de oração. Elas estão precisando. E se você não entender que isso precisa ser através da sua vida, para pessoas que estão próximas de você, como que Deus vai agir na vida dessas pessoas? Então entenda que todos nós temos uma responsabilidade, queridos. Não negligencie o chamado de Deus para a sua vida. E no dia que você tiver dúvidas, sabe aquele dia que você acorda? Hoje eu não acordei tão bem, sabe aquela coisa assim, né?
Você olha para o espelho e você fala, quem é você, né? Você está com a cara, né? A cara não está das melhores. Às vezes nem o reboco da maquiagem ajuda. Mas nesse dia, queridos, declaro que está em Joel 3,10. Forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. A sua força tem que estar no Senhor, a sua alegria tem que estar no Senhor. Que você todos os dias olhe para você não como alguém que depende das suas forças, mas alguém que depende do Senhor. E que as suas vitórias, as suas conquistas, todas elas vão vir de Deus, em todas as áreas da sua vida. Que você não olhe para você como um derrotado, como uma pessoa que está vivendo hoje, mas que você comece a olhar como Deus olha para você. Porque quando Ele entregou Jesus, Ele não entregou Jesus pensando em nós como pessoas perfeitas. Ele entregou Jesus vendo a cada um de nós como pecadores. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E se Deus nos amou, quem somos nós para não sermos usados por eles e para não vivermos o melhor de Deus nessa terra? Amém? Que você possa ficar de pé. Fique de pé aí na sua casa, fique de pé aqui na igreja. E que neste momento, queridos, você venha colocar diante do Senhor talvez pensamentos, palavras e atitudes que você tem tido, mas muitas vezes decretos que você tem colocado dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério, dentro da sua saúde, que você já sabe que não são de acordo com a palavra de Deus. E que neste momento você venha substituir esses decretos. Então se você dizia, nossa, eu tenho, a minha dor nas costas, repreende essa dor nas costas agora em nome de Jesus. Diz, eu sou sarado, as minhas costas são perfeitas em nome de Jesus. Se você estava com problemas no seu trabalho, se você estava reclamando, começa a declarar, meu trabalho é uma bênção. Eu declaro novas portas de trabalho, eu declaro, Senhor, novos negócios. Se no seu relacionamento você estava reclamando aí sobre o relacionamento com seus filhos, com o seu pai, com o seu cônjuge, comece a declarar a bênção de Deus sobre essas pessoas no seu lar. Diga, a minha casa é o lugar que eu mais amo estar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Na minha casa as pessoas, elas agem de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a direção dentro do meu lar. Nós amamos estar na casa do Senhor. Comece a declarar isso, queridos. Que cada palavra que foi estabelecida sobre a sua vida, de decreto de morte, de decreto de escassez, de decreto de dificuldade, nós declaramos hoje que haja a palavra de Deus transformadora, anulando, Senhor. Eu quero declarar agora que haja, Senhor, anulação de todas as palavras e decretos, ó Pai, contrários à Tua palavra. Senhor, visita cada um dos corações agora. Traz, Senhor, arrependimento, traz conserto. Se você precisar pedir perdão, peça perdão. Peça perdão para os seus familiares, para aquelas pessoas em que você desejou, decretou, ofendeu. Que você nesse momento venha estabelecer. E ore pela sua casa, queridos. Ore pela sua família, estabelecendo um novo tempo de Deus. Que você venha entender o poder que há na palavra profética. O poder que há na palavra que é liberada através da sua boca. E que você venha vislumbrar o que Deus tem para você, que são coisas muito maiores. O Senhor não te trouxe para que você ficasse até onde você está. Esse não é o limite que você tem para viver em nenhuma das suas áreas. Você tem coisas muito maiores, porque o Senhor sempre tem mais sobre as nossas vidas. O Senhor tem pensamentos maiores, o Senhor tem projetos maiores. Então que você deseje hoje viver o novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, nós declaramos agora, Senhor, vem com o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai, sobre a vida daqueles que estão ouvindo esta palavra pela primeira vez. Senhor, que eles venham se arrepender das palavras que eles trouxeram de maldição sobre a sua casa, sobre os seus familiares, sobre a sua vida, Pai. E nós declaramos hoje que nós estabelecemos que da nossa boca só sairão palavras de bênção, Senhor. Nós vamos abençoar a nossa casa, nós vamos abençoar tudo que nós visualizarmos, ó Pai. Todas as pessoas, da nossa boca será uma fonte de palavras de amor, de palavras de salvação, de palavras de libertação, Senhor. E nós declaramos que em nome de Jesus, cada um dos Teus filhos venha colher os frutos, ó Pai,
dessas palavras que estão sendo liberadas, Senhor. Que estes novos mundos que estão sendo criados, ó Pai, em cada uma das áreas deles, eles venham ver o poder, Senhor, da Tua manifestação, do Teu favor, da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia, do Teu poder, Senhor. Nós Te glorificamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és poderoso. E este é só o começo, Senhor, de um novo tempo sobre as nossas vidas, ó Pai. Se você está feliz pelo que Deus fez, Senhor, ao Senhor, glorifique, agradeça ao Senhor, se manifeste nessa noite. O Senhor tem algo novo sobre as nossas vidas, queridos, e eu creio que em nome de Jesus, você vai colher de cada uma das palavras que você tem trazido sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças. Declare a manifestação e o favor de Deus, e você vai viver, porque você é mais do que vencedor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que você seja abençoado, que o fruto das tuas mãos, em tudo que as tuas mãos tocar, prospere. Tudo que as tuas mãos tocar, prospere, e que você veja o favor de Deus em todas as coisas. Que Deus te abençoe. Um grande beijo.